A gente volta agora a falar sobre a tensão ou as tensões nas ruas de Cuba. Nós mostramos há pouco que os últimos dias foram marcados por protestos contra o governo. O serviço de internet foi cortado para tentar dificultar a convocação de novas marchas. Quem vai contar mais sobre a situação por lá é o professor Felipe Loureiro, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da USP. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Tarde. Queria já começar te perguntando se essas relações agora, essas tensões que nós vimos nesse momento em Cuba, tem a ver absolutamente com esse momento de pandemia e empobrecimento, como nós mostramos na reportagem, ou está mais linkado a uma tensão geral, mundial, da América Latina em si? Olá, Luciana, é um prazer estar com vocês. Na verdade, tem uma relação direta com o contexto de pandemia, sim, sem sombra de dúvida. Cuba, principalmente depois do fim da União Soviética e do fim da Guerra Fria, passou a ficar cada vez mais dependente do setor de turismo, como uma forma de gerar divisas fortes para a economia. E a pandemia, o ano passado, teve um efeito desastroso, né, para o setor turístico, o que afetou, por sua vez, vários outros setores da economia cubana. Sem sombra de dúvida, esse é um fator fundamental, para além, claro, da questão do embargo econômico norte-americano, que o ex-presidente Trump, né, o presidente Obama havia relaxado, né, várias medidas do embargo, o ex-presidente Trump recolocou-as. Isso também é outro elemento importante, junto com o contexto da pandemia, para entender a situação socioeconômica cubana. Professor, até o que está acontecendo em Cuba tem reflexos aqui no Brasil, principalmente na discussão ideológica que a gente tem acompanhado e está tão polarizada no nosso país. Gostaria que o senhor detalhasse para a gente o papel do Brasil hoje nesse histórico de Cuba e até essa mudança no voto, na abstenção do voto do Brasil quanto ao embargo econômico dos Estados Unidos à ilha de Cuba e a recente mudança, né? Voltou a ser como era antes, apesar de ter mudado com o governo Trump, o governo Bolsonaro, e agora recuado a votos que a gente viu no passado. Então, Daniel, a postura do governo brasileiro, historicamente, é uma postura contrária a atitudes unilaterais de países contra outros países, né? Ou seja, a ideia é muito simples. Se você apoia a ideia de que um país pode tomar medidas, como, por exemplo, sanções econômicas, unilateralmente, sem passar pelo crivo de organizações internacionais, isso pode acabar afetando o próprio Brasil no futuro. Então, o Brasil sempre teve uma postura bastante crítica a atitudes, como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, de manter sanções econômicas unilaterais contra Cuba. Isso, de fato, mudou com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro começou a votar abstendo-se, né, nesse tema, e a gente percebe hoje uma situação de menor ideologização, digamos assim, da política externa brasileira, com o novo ministro das Relações Exteriores, mas ainda assim, na retórica e no discurso, a gente percebe a manutenção, né, de uma retórica, digamos, anticastrista, anti-Cuba, por vários elementos que fazem parte do governo federal brasileiro. E o governo Joe Biden, hein, professor? Nós acompanhamos, como o senhor bem disse, um momento histórico com o governo Obama nas relações Estados Unidos e Cuba. Depois nós acompanhamos o endurecimento das sanções no governo Trump. Como está o governo Joe Biden nessa discussão? Essa é uma pergunta essencial, Luciana, porque o que a gente percebe é que o governo Biden manteve, diferentemente do que muitos imaginavam, o governo Biden manteve as sanções que foram reimpostas contra Cuba pelo governo Trump. Imaginava-se que uma administração Biden pudesse retornar a uma estratégia, tal como foi feita pelo governo Obama, de iniciar um engajamento e uma normalização das relações entre os dois países. Isso não aconteceu. Um dos elementos que eu acho que é mais importante para a gente entender o porquê disso está muito mais relacionado a questões de política doméstica nos Estados Unidos do que de política externa. É bom lembrar que o presidente Biden perdeu na Flórida, né? É uma derrota importante eleitoralmente para os democratas, e isso muito se deveu ao voto de latinos de descendência cubana e descendência venezuelana, que tem uma postura mais conservadora, anti-regime Maduro e anti-regime castrista em Cuba. Então, muito da administração Biden, no sentido de manter uma postura dura com relação a Cuba, pode estar relacionada a essa preocupação doméstica de não permitir com que o trumpismo continue ganhando espaço em áreas, por exemplo, de maioria latina conservadora.
Por que é tão difícil, professor, mesmo tendo tanta participação, interferência, melhor dizendo, dos Estados Unidos em assuntos cubanos, de acabar com a ditadura cubana? Olha, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Ou seja, Cuba mantém um regime que é um regime fechado, que é um regime que de fato não respeita liberdades fundamentais, apesar, né, de apresentar índices socioeconômicos muito impressionantes em vários aspectos, especialmente no que se refere à saúde e educação, muito melhor do que vários países aqui na América Latina, né? Agora, o problema é que essa postura confrontacional, né, por parte dos Estados Unidos, que é uma postura histórica, né? Um país que historicamente teve uma relação de domínio, né, de ter uma supremacia sobre Cuba, isso sem sombra de dúvida também dificulta muito, né, uma normalização das relações, e era o que apostava a administração Obama, uma normalização das relações que gradativamente iria construir um espaço para a sociedade civil cubana, pressionar o governo cubano a ampliar e aumentar as liberdades democráticas do país. Uma postura mais confrontacionista por parte dos Estados Unidos acaba fortalecendo um discurso anti-imperialista do regime, endurecendo o regime e, evidentemente, dificultando, né, reformas democráticas na ilha. Professor, a gente está acompanhando um acirramento nas tensões nas ruas da Venezuela. A gente está acompanhando esse acirramento das tensões em Cuba. Nós vimos agora, nesse momento, o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, também. Eu lhe pergunto, pode haver agora, nesse momento, conexão entre as ruas nesses países da América Latina? A gente tem alguma coisa parecida com os moldes do que a gente teve no século passado na América Latina? Tudo isso tem a ver com a relação dos Estados Unidos? Olha, Luciana, não, eu não colocaria que isso tem tudo a ver com os Estados Unidos. Eu acho que é importante sempre levar em consideração as dinâmicas locais. É óbvio que os Estados Unidos, historicamente, tiveram uma relação de bastante domínio, né, e muitas vezes de sobreposição, de apoio a regimes autoritários aqui na América Latina, mas acho que é muito complicado a gente fazer uma leitura tão direta, né, do papel norte-americano em muitas das crises. Acho que há um elemento central, e não apenas no caso do Haiti, no caso da Venezuela, mas em vários países latino-americanos, a pandemia criou uma crise, não apenas do ponto de vista da saúde pública, mas socioeconômica gravíssima no continente. A gente teve manifestações importantes na Colômbia, manifestações no Peru, manifestações no Equador, na própria Argentina, na Bolívia, né? Então a gente tem que enquadrar o que está acontecendo mesmo na Venezuela e em Cuba, que tem uma situação política muito diferente, regimes claramente não democráticos, mas a gente também tem que enquadrar isso numa perspectiva mais ampla dos efeitos da pandemia num continente tão pobre, com tantas desigualdades socioeconômicas como o nosso. Professor Felipe Loureiro, coordenador do curso de Relações Exteriores da USP, muito obrigado pela conversa aqui na CNN. Eu que agradeço, Daniel. Um abraço.